Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. A palavra que eu quero trazer para você é essa aqui. 5 motivos para Jesus liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. 5, eu vou dar 5. Eu vou dar 5 motivos para Jesus liberar uma palavra de poder sobre sua vida. 4 desses motivos, atitudes nossas. Atitude da soberania dele. Você está vendo que coisa interessante? Nós pensamos que para acontecer milagres são atos únicos, isolados e da soberania de Deus. Mas eu vou mostrar na Bíblia de 5 motivos para Jesus manifestar, liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. 4 é uma resposta à nossa atitude. A palavra é bem simples, é uma palavra pequena, não é grande. Não vou falar aqui coisa que você não saiba, mas vou falar aqui coisa que pode trazer o milagre, a resposta, a porta aberta, aquilo que você precisa. Não vou falar coisas que você não sabe, muito pelo contrário, coisas que você tem ouvido bastante. Então vamos lá? Eu vou te dar aqui os 5 motivos. Ai, pastor, só tem 5? Não, deve ter 10, 8, 7, 12, 15. Eu só posso falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Mas eu não estou limitando. Eu não estou aqui limitando o que Jesus pode fazer para liberar uma palavra de poder. Mas eu estou te dando uma dica que pode funcionar na sua vida, com toda a certeza. Então vamos lá. Número 1. O que você pode motivar para o Senhor liberar uma palavra de poder sobre a sua vida? Fé. A fé. Eu vou mostrar 3 episódios onde Jesus manifesta uma palavra de poder sobre a vida de quem tem fé. O primeiro, muito conhecido, é aquele homem paralítico de Cafarnaum, de Marcos, capítulo 2, que você encontra essa história real e verídica do versículo 1 ao 12. A Bíblia fala, em síntese da história, Jesus estava pregando, a casa estava hiperlotada, não tinha jeito de entrar por lugar nenhum, nem por janela, nem por porta, e vem um paralítico sendo trazido por 4. O camarada numa maca sendo trazido por 4. Tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Tentaram entrar pela janela, não conseguiram. Os caras disseram, só tem um jeito. Vamos subir no telhado. E vamos abrir o telhado, onde Jesus está no centro, e descer a maca. Olha que coisa incrível. Mas é interessante o texto, que no versículo 5, então eles fazem isso. Sobem no telhado, abrem o telhado, desce o camarada no meio do culto, Jesus pregando, aonde Jesus estava. E o versículo 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles. Olha o que Jesus olhou. Olha o que chamou a atenção. Olha o que atraiu Cristo. A fé daqueles 4. Porque para eles fazerem isso, eles tinham a convicção e a crença que Jesus podia curar aquele paralítico. E vocês já sabem da história. Jesus libera uma palavra: perdoados são os teus pecados. Aí os fariseus começam a quizumba, quem é ele? Aí Jesus diz, o que é mais fácil dizer?
perdoados são os teus pecados, ou dizia a esse paralítico, levanta e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma tua cama e anda. E aconteceu, e todos ficaram maravilhados. Uma palavra de poder foi liberada devido à fé. Um outro episódio que vocês conhecem, a mulher do fluxo de sangue, de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Uma mulher com uma hemorragia constante, isso é, o fluxo menstrual dela não parava. Essa mulher, diz a Bíblia, que gastou tudo quanto possuía, indo de mal a pior. Ela ouviu falar de Jesus. Então ela crê, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Vocês conhecem a história. Ela vem entre a multidão por detrás, até tocar na orla de Jesus, e quando ela toca, Jesus para a multidão e diz, alguém me tocou. Os discípulos dizem, mas mestre, tem uma multidão aí apertando. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aquela mulher então, trêmula, se apresenta e diz, fui eu. E olha a resposta de Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Ela veio com a enfermidade e voltou com a paz e a cura. É interessante que Jesus não diz, fica em paz. Ficar indica momento, indica geografia. Jesus diz, vai em paz, indica estilo de vida. A partir de agora, você não tem mais essa enfermidade. A partir de agora, esse mal está repreendido. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Quem sabe, aqui nessa noite, o Senhor está aqui presente através do Espírito Santo. E Ele vai dizer, vai em paz desse culto. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te libertou. A tua fé abriu a porta que está fechada. Vai em paz. O maior exemplo de fé da Bíblia é o terceiro episódio. É o centurião de Cafarnaum, de Lucas capítulo 7, do versículo 2 ao 12. A história que vocês conhecem, a mesma coisa. É interessante. É interessante que tanto a mulher como o centurião ouviu falar de Jesus. Não eram membros de igreja, não frequentavam a igreja. Ele também ouviu falar de Jesus e pediu os anciãos dos judeus que fossem até Jesus rogar pelo seu servo que estava enfermo. E quando eles vêm trazendo os líderes religiosos, Jesus, ele manda e diz para Cristo o seguinte, olha, eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo ficará sarado, porque eu sou homem de autoridade, e digo a um vai, ele vai, e digo a outro vem, ele vem. Aí Jesus faz uma declaração, nunca vi tamanha fé em Israel. Então a pergunta é, por que a fé do centurião é a maior fé que Jesus viu? Porque a fé do centurião está baseada em duas coisas muito interessantes. Muito interessantes. A Bíblia fala em Gálatas 5:6, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera por amor. Que você tem que entender a questão sociológica da época. Aquele centurião era um comandante militar do domínio romano naquela área. O servo era um escravo, ficou doente, está ruim, manda embora, some. Acabou, bota outro no lugar. Mas aquele homem, ele tem uma fé movida por amor. Por amor àquele empregado, aquele criado que não tinha valor social. Não é uma fé que opera por imposição. É uma fé que opera por amor. E o segundo pilar da fé do centurião. Por que Jesus ficou admirado? Porque o centurião entrou no mundo de Deus.
Deus não precisa de matéria-prima nenhuma para fazer nada. Ele faz tudo pelo poder da sua palavra. O Salmo 33, 9 diz: falou e logo tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Hebreus 1,3 diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Jesus ouviu isso assim, esse homem entrou no meu mundo. Esse homem entende do mundo da autoridade. Então, a fé do centurião está baseada em amor e no poder da autoridade de quem pode fazer. E Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé. E desde aquela hora, o servo do centurião ficou curado. Quem sabe, Jesus está olhando aqui hoje, nessa noite, está dizendo: eu nunca vi tamanha fé num culto. Eu nunca vi tamanha fé numa igreja. Uma palavra do Senhor liberada sobre essa sua questão, o milagre acontece, a porta é aberta, a resposta chega, Deus transtorna o caminho do ímpio. Uma palavra, você crê? Uma palavra pela fé. A fé atrai o Senhor para manifestar e liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Essa noite, aqui nesse lugar, o Senhor pode fazer isso. O que é? O que é que motiva o Senhor Jesus a liberar uma palavra de poder? Eu digo para você, o que motiva? O poder da adoração. Adorar é reconhecer como Deus. Adorar é prestar culto. O louvor é uma expressão da adoração. Nós estamos aqui prestando um culto a um Deus vivo. O ambiente da adoração está aqui. Ah, como Deus, a Bíblia diz em João 4, 23, que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Isso é, não precisa de ponto de contato, não precisa de imagem. E a verdade é Cristo, adoro através de Cristo. Ele procura, todo tipo de gente procura Deus. Ele procura verdadeiros adoradores. Quem sabe quando você abrir a tua boca para exaltá-lo, para glorificá-lo, quem sabe o ambiente do milagre está pronto e o Senhor vai liberar uma palavra de poder ou sobre essa enfermidade ou sobre esse problema, meu irmão. A Bíblia fala em Mateus 8, no versículo 1, que um leproso chegou diante de Jesus e o adorou. E disse: Senhor, se quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero ser limpo. E ele ficou limpo. Quem sabe o Senhor está aqui, olhando a tua adoração. Como é que você entrou nesse culto? O louvor, o pessoal louvou a Deus, expressou a adoração através do louvor. E você? Feito oração, não tem um glória, não tem um aleluia, não tem uma expressão: ei querido, ei amado. Muitas vezes nós pensamos: sai, eu te repreendo, sai em nome de... Não, é o poder da adoração. A coisa está feia, mas glória a Deus. Não tem saída, glória a Deus. Não sei como vai resolver isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu vou te dar um minuto, meu irmão. Quem sabe quando você abrir a sua boca e adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único Deus verdadeiro, quem sabe ele vai achar verdadeiros adoradores e liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Irmãos, com todo respeito, o povo de Deus está tão religioso que até para adorar tem dificuldade. O povo de Deus está enganado com uma coisa. Ele pensa que para adorar a Deus ele tem que estar sentindo alguma coisa. Ele pensa que para adorar a Deus ele tem que estar sentindo alguma presença. Ele pensa que para adorar a Deus ele tem que estar alegre. Pastor, quando eu fico arrepiado, aí eu adoro.
Quer ficar arrepiado? Eu vou contratar amolador de faca. Eu já disse aqui na igreja, eu me lembro da minha época de criança, amolador de faca. Não tem mais isso. Mas na minha época de criança, vinha um cara numa bicicleta. Parava no meio da rua, botava a bicicleta no descanso e pedalava. O esmeril rodava, e quando o esmeril estava em velocidade, ele encostava a faca. Meu amigo, eu estava lá no quintal da minha casa brincando, escutava quando aquela faca tocava no esmeril. Eu arrepiava. Ele estava chamando as vizinhas para amolar a faca. Está precisando de amolador de faca aqui para você ficar arrepiado? Quem te falou que você tem que ficar arrepiado, meu irmão? Quem te falou que você tem que estar em vitória para adorar a Deus? Você não adora a Deus pelo que está acontecendo com você. Você adora a Deus pelo que Ele é. Tem gente que sabe, desculpa, adorar mais o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, essa cambada de perna de pau que de vez em quando ganha um campeonato. Tem gente que sabe vibrar mais com isso do que o povo de Deus com Deus. Você já deu um glória, mas um glória a Deus daqui do profundo. Já deu um graças a Deus, já deu um louvado seja Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande. Tu és dominador sobre todas as coisas. Tu reina de eternidade em eternidade. O poder e a glória e a honra e a majestade te pertencem. Eu já contei aqui, eu preguei na África. Eu preguei, Elisete estava comigo. E aí o pastor disse, pastor, vocês no Brasil pregam como ninguém. O povo evangélico no Brasil gosta de ouvir mensagem, gosta de pregador. Mas não me leva a mal, não sabem o que é adoração. Eu falei, não sabe. Porque o nosso culto tem 4 a 5 horas de culto. 3 horas de adoração. 4 horas de adoração. E desculpa a expressão, o pau quebra. O pau quebra. E não é adoração parado, sabe? Assim, com cara de anjo, sabe? Bota para ferver, e dança, e pula, e rebola. Meu irmão, e dança até embaixo. É negócio de maluco, meu irmão. Sabe? Nós estamos... Glória, nem glória, glória. Que dificuldade é essa, irmão? Meu irmão, diz a Bíblia que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. O poder da adoração. Eu espero que nessa noite o Senhor diga, eu estou ouvindo uma adoração. Está vindo lá da rua Montevidéu 900. Eu estou ouvindo um povo que está aclamando e me adorando. Eu estou vendo um povo que está dizendo quem eu sou, que o domínio, o poder e a majestade. Eu estou ouvindo glória a Deus, aleluia. Eu estou ouvindo santo, santo é o Senhor. Ei, querido, a adoração chama a atenção de Deus para Ele liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. O terceiro motivo para Jesus liberar uma palavra de poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, e esse motivo está dentro da soberania dele, é o único. Sua compaixão e poder. Mateus 14:14 diz que Jesus chegando viu uma multidão de gente doente, com todo tipo da enfermidade. Diz o texto que Jesus, movido de íntima compaixão, compaixão é sentir como se fosse, é se colocar no lugar do outro. Íntima compaixão, uma profunda compaixão. E diz o texto, Jesus curou a todos os seus enfermos. Ninguém adorou
ninguém pediu, ninguém clamou, ninguém teve fé. Ato da sua soberania. Porque se ele tivesse só compaixão, não ia resolver o problema. Ele foi movido de íntima compaixão e tinha poder para operar um milagre. Ô querido, quem sabe aqui nessa noite, você está nesse culto, o ambiente de adoração está formado. Você pode ter fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E quem sabe, por um ato soberano de Deus, aqui hoje, nesse lugar, Ele está liberando uma palavra. Está resolvido o seu problema. Essa enfermidade está repreendida. Essa questão que ninguém resolve, essa semana você vai ver a vitória. Ô querido, o Senhor tem poder. A sua soberania e a sua compaixão por miseráveis pecadores como eu e você, de liberar uma palavra de poder e vir o milagre, a resposta e a bênção sobre a sua vida. Quarto lugar, o que motiva Jesus liberar uma palavra de poder sobre a nossa vida? O nosso clamor. O clamor das pessoas. A Bíblia fala de uma história que nós conhecemos, o cego de Jericó. De Lucas 18, a partir do versículo 35. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, vinha uma multidão com Jesus. E aí ele começou a clamar, em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Começou uma reação. Cala a boca. Tu acha que ele vai parar? Tu acha que ele vai sair da trajetória para te atender? A primeira pergunta que eu faço é: qual é a voz que precisamos calar em relação à nossa vida? O que é que estão falando para você? Não adianta mais. Já era. Ih, meu filho, não gasta tempo com isso não. Entrega na mão de Deus e vai. Ih, deixa isso para lá. O cego de Jericó levantou o seu clamor e calou a voz da maldição e da desgraça. O cego de Jericó superou a voz da intimidação. E olha que ele tinha uma grande deficiência. Ele era cego. Tentaram intimidá-lo. Ei, cala a boca, rapaz, e para com isso. Ei, tem muita gente. Só que ele não se calou, ele não se dobrou à voz da intimidação. O seu clamor foi ouvido por quem tem poder de responder e operar milagres. Agora, não é clamar por clamar. É que o clamor do cego de Jericó estava sustentado por duas coisas: fé e reconhecimento de quem é Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece quem é Jesus. Porque não adianta. Se você não reconhece que Jesus é Senhor, é Salvador, é o Todo-Poderoso, não vai funcionar. E você tem que crer. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer. O seu clamor tem que ter crença, tem que ter reconhecimento. E Jesus para a multidão para atender o clamor de um camarada. E Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. Então veja, e ele viu. Meu querido, quem sabe aqui nessa noite o Senhor quer responder o seu clamor. Quem sabe o Senhor está dizendo aqui: que queres que eu te faça? Não fica fazendo rodeio não. Ah, Senhor, tu sabe, eu tenho tanta necessidade, estou com um problema na área financeira, mas também estou com um problema com o filho. Meu filho, vai, seja focal. Qual é a tua maior necessidade? Quem sabe o Senhor quer te ouvir. Deus sabe, né, pastor? Isso é oração inócua. Dá detalhe, diga para Deus. O que está acontecendo com você? Quem sabe hoje aqui o Espírito Santo está dizendo: ei, que queres que eu te faça?
Que queres que eu te faça? Diga aí para ele. É uma enfermidade? É um problema conjugal? É um problema financeiro? Diga para ele, meu querido. Agora, olha que interessante o texto que eu li, o versículo 34, que também é um clamor. Levaram a Jesus uma pessoa que tinha deficiência auditiva e também de fala. O versículo 34 diz que Jesus, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Ô querido, você vai entrar nessa pregação agora. Eu vou liberar aqui algumas palavras e eu quero que você complete. Você vai completar, porque, meu irmão, aqui eu estou falando, foi Jesus. Olha, Jesus entendendo um clamor de uma enfermidade que médico nenhum resolvia. Então eu quero que você complete a palavra que eu vou liberar aqui. Eu vou dizer aqui uma palavra, e quando eu baixar a minha mão, eu quero que você declare, em nome de Jesus, está aí, ó, Efatá, abra-te. Em nome de Jesus, Efatá, que significa abra-te. Vamos treinar? Vamos lá? Em nome de Jesus, Efatá, abra-te. Então escute, é profético. E você está falando, você está concordando com o que eu estou pregando. Então escute. Quem sabe a porta do milagre está fechada para você. Em nome de Jesus, Efatá, abra-te. Quem sabe a porta da cura divina está fechada para você. Em nome de Jesus, quem sabe a porta do emprego, a porta do negócio está fechada para você. Em nome de Jesus, quem sabe é um problema familiar e conjugal que ninguém resolve, está tudo travado. Quem sabe tem tudo que é porta, está tudo travado para você. Em nome de Jesus, quem sabe o diabo está com o pé na porta para a porta não abrir. Em nome de Jesus, eu não sei qual é a porta que está fechada, se é na vida material, se é na vida emocional, se é na vida financeira, se é na vida espiritual, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Em nome de Jesus, ei, essa noite é noite de milagres. Essa noite é noite do Senhor abrir portas. Essa noite é a noite do Senhor trazer respostas. Ele está aqui e Ele pode fazer o que ninguém faz. Ele quer ouvir o seu clamor, meu irmão. Ele quer ouvir o seu clamor e dizer para você: Efatá, abra-te, abra essa porta. Não vai ter capeta, não vai ter homem, não vai ter inimigo, não vai ter governo, não vai ter ninguém que vai poder manter essa porta fechada. A porta do milagre, a porta da cura, a porta da resposta está aberta. Diga com fé mais uma vez. Em nome de Jesus, abra-te. O quinto e último motivo para que Jesus libere uma palavra de poder sobre a sua vida é reconhecer quem é Jesus. Eu deixei esse personagem da Bíblia, porque esse personagem dessa história real da Bíblia engloba tudo que eu falei. A mulher cananeia, de Mateus 15, do 21 ao 28. Ela clama, ela adora,
ela reconhece quem é Jesus. Jesus usa de compaixão e ela tem fé. Tudo isso na vida dessa mulher. Tanto é que Jesus diz: grande é a tua fé. Jesus não diz que essa mulher tem uma fé. Essa mulher nunca frequentou um culto, e ao contrário, ela era da área dos gentios. Ela era mulher cananeia. Mas ela clama, ela crê, ela adora, ela reconhece quem é Jesus. E Jesus manifesta o seu poder na vida dessa mulher. Oh, meu querido, reconheça que Jesus Cristo é o único Senhor. Ele declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Declaração de Jesus, aquilo que ele é, João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome, quem vem a mim nunca terá sede.